para admitir ali. Bom dia a todos e todas. Hoje, bom dia. Dia 9 de agosto de 2023, iniciamos a nossa sessão relativa à 62ª reunião da Comissão Permanente de Crenologia. Sejam todos bem-vindos e vamos iniciar os trabalhos. Com isso, passo a palavra à doutora Valéria para dirigir e encaminhar a nossa ordem do dia. Bom dia a todos. Coloquei aqui na tela a pauta da reunião de hoje. Hoje é dia 9 de agosto. Nosso primeiro ponto de pauta é a aprovação da ata da 71ª reunião da Comissão Permanente de Cronologia. Tem aqui na tela o número do processo. O segundo ponto de pauta é um processo minerário para apreciação acerca da possibilidade de exploração para fins balneários de água com alta concentração de boro. E o terceiro ponto de pauta é um outro processo minerário para análise de cumprimento de exigências proposta pela CPC. Peço autorização, então, para projetar a ata da 71ª, pode ser? Já entrar no primeiro ponto, ou se eu... Entrando aqui já no primeiro ponto de pauta, que é a ata da 71ª reunião, ela foi realizada no dia 1º de fevereiro, de forma virtual também, foi presidida pelo presidente, Dr. Mauro, e contou com a presença dos membros Nádia Valéria, Carlos Lância, Petra Sanches, José Albaldini e Marcos Ventura Filho. Também estiveram presentes Marina, assessora da direção-geral, Edna do Nascimento Seabra e Gilcélia, secretárias da INM. Então, nessa 71ª foi deliberada pela aprovação da 70ª reunião da CPC, da ata da 70ª reunião. Foi definida a agenda de reuniões para 2023, nas datas de 1º de fevereiro, 10 de maio, 9 de agosto e 8 de novembro, com possibilidade de novas convocações, nos termos previstos no regimento interno da comissão. Houve apresentação do tema Padrão de Qualidade de Água para Balneários, pela doutora Petra, e a apresentação do tema Embalagens e Meio Ambiente, pelo doutor Carlos Lance. E a gravação dessa reunião está disponível no YouTube, com o link aqui disponibilizado na Então, submeto para deliberação e eventual aprovação dessa ata. Doutor Mauro. Ok, Valéria. Então, a ata foi... Eu fiquei com a impressão, Valéria, que só por conta da gravação, você falou 70ª, 60ª... Segunda, fiquei com a impressão que... Eu falei errado os números mesmo. Só para não haver dúvida. É 60. Perfeito. É 60 e 61. Então, ok, né? A leitura foi procedida da nossa ata. Alguém tem alguma observação a fazer? Está correto. De acordo. Sem ajustes, de acordo. Sugestões de... Também então, de com acordo. isso, se ninguém tiver nada em contrário, vamos dar por aprovada a ata e podemos seguir para o próximo item. Por favor, doutora Valéria. O segundo ponto de pauta de hoje é o processo 27.206, 861.911 de 1984. Foi feito o sorteio e ficou para a relatoria do doutor José Albaldini. Obrigado, Valéria. Posso apresentar? À vontade. Obrigado, presidente, demais membros. Bom, eu vou pedir inicialmente licença, né? É minha primeira relatoria, né? E eu pediria licença, presidente, para poder apresentar o meu relatório
E, posteriormente, eu vou colocar por que eu estou apresentando um relatório escrito, né? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Se eu não conseguir, Valéria, me ajude, por favor. Consegue ver? Está na Sim. tela. Sim. Perfeito. Né? O processo 27.206.861, 911 de 1984, essa é uma análise que a gente fez aqui dentro do Ministério, com os conhecimentos, e a gente contou muito com a participação, né, do Dr. Marcos Untura, com a preciosa colaboração também da colega Doralice Acerati. Nós tivemos a oportunidade de consultar também a apresentação feita pela doutora Petra na reunião anterior. É um processo que foi enviado pela área de fiscalização da ANM, o processo está em fase, né, de autorização de pesquisa, e do ponto de vista, ele foi enviado para a Comissão de Crenologia para apreciação acerca da possibilidade, né, de uso de exploração para fins balneários de água com alto boro, né? O processo, como a gente normalmente faz aqui no Ministério, a competência para aprovação da outorga de água mineral é do Ministério, a gente tem o costume, até por histórico, de avaliar a questão do cumprimento legal. Então, a gente viu, só por uma análise rápida, que o processo cumpriu todo o rito legal para chegar até onde chegou, e aí a unidade regional de Goiás enviou o processo, sugeriu o encaminhamento para a Comissão de Crenologia, né? Por que ele enviou? As análises, conforme o parecer técnico 38/2023, a água da fonte Biocal 2 apresentou aí altos, né, valores acima do limite, conforme estabelecido nas legislações conhecidas, né? Abaixo aqui tem uma tabela, em amarelo aqui os valores dos quatro boletins Lamin, então 5,4, 6,2, 7,1 e 6,3. O limite padrão usado, né, pela RDC 2017-2022 para água envasada é de 5. Então, esse foi o critério, parâmetro utilizado, então, por isso, ele foi encaminhado aqui para a Comissão de Crenologia. A análise que a gente faz dessa resolução da diretoria colegiada 716, que ela estabelece limites aí na forma de 5 miligramas para água natural a ser envasada, então não é para água para fins balneários, né? Então, também a portaria do Gabinete do Ministério da Saúde de 2021 estabelece padrões de potabilidade para água consumo humano, e, salvo o melhor juízo, não estabelece nenhum padrão para a questão do íons boro. A gente, analisando aí a questão da resolução 357, enquadramento na questão de balneabilidade, a gente percebe que os enquadramentos, né, para balneabilidade obtidos pela determinada Resolução 357 de 2005, elas são muito mais restritivas. Nós temos aí, na classe 1 e 2, enquadramento de 0,5 miligramas, para águas salobas, um enquadramento de 5 miligramas até 5 miligramas. Então, a gente percebe que não é possível recorrer à legislação, né, existente de balneabilidade para poder usar como classificação ou enquadramento ou não classificação dessa água proposta no processo, né? A gente também fez nós perguntamos aos nossos colegas e fez uma análise de algumas legislações internacionais. Percebemos que a Organização Mundial de Saúde define como limite máximo
2,4 em águas para beber, Austrália 4,4 miligramas, a Comissão Europeia 1 miligrama, o EPA dos Estados Unidos 5 miligramas. Então, a gente entende que o benchmark internacional sobre os limites estipulados também para a questão de água para beber não são referências para a questão de água para balneabilidade. Também conversando e conforme informações do Dr. Marcos Untura, com relação à questão do boro e à questão hidrológica, não há contraindicação, me corrija, Dr. Marcos, se eu tiver falando alguma coisa tecnicamente não correta, não há contraindicação para o uso de banhos com quantidades próximas ao valor médio de boro. Porém, é contraindicado essas águas como forma de bebida e como atividade terapêutica. Diante disso, senhor presidente, considerando que as análises feitas até o momento não identificaram na legislação nacional nenhuma restrição quanto ao uso do boro, porém, não estabelece nenhum padrão com relação à balneabilidade, e ainda que os padrões internacionais avaliados e pesquisados também não estabelecem, eu pediria a essa comissão que fosse concedido mais um tempo para que a gente possa aprofundar os estudos nessa questão de legislação, já aí utilizando um pouquinho daquilo que a doutora Petra falou na reunião anterior, na 61ª reunião, para que a gente possa aprofundar a questão desses padrões internacionais ou padrões para balneabilidade e pudesse aprofundar um pouquinho a questão da pesquisa e comparação com as águas do entorno da região, né, de interesse do processo minerário, que é Cachoeira Dourada, comparando com as águas, com os bancos de dados Ciagas Web, com os dados outorgados pela ANM na região, para que a gente pudesse ter uma manifestação um pouco mais concreta acerca da questão. Então, na verdade, por isso que eu fiz questão de apresentar o relatório em si, e não propriamente dito, né, fazer uma apresentação, porque eu peço neste momento a oportunidade de aprofundar um pouquinho mais a pesquisa. Obrigado. Obrigado, doutor Baldino. E feitas essas considerações, eu indago dos colegas e franqueio a palavra a quem quiser se manifestar a propósito do que foi apresentado até aqui pela relatoria do doutor Baldino. Eu gostaria de fazer um comentário. Pois não, doutora. Então, esses parâmetros que o CONAMA dá e também que alguns outros países dão, ele não se refere a risco à saúde, e sim apenas à proteção à vida aquática, porque o boro, ele é como um desinfetante. Não vê quando vocês colocam água boricada nos olhos? É porque é um desinfetante. Ele é um ácido natural, é o íon borato, né? Onde, entre os outros boratos que existem, o ácido bórico é o que está mais presente, ele está presente em frutas, em nozes. Então, essas concentrações altas, que pode, algumas pessoas acham que é risco à saúde, não é simplesmente proteção à vida aquática, porque as algas são sensíveis ao boro, as bactérias também são sensíveis. Então, eles se baseiam que os efeitos crônicos para a microbiota do ecossistema aquático varia entre 8 miligramas por litro e 340 miligramas por litro. Mas é para a microbiota, não é para o homem. Não existe, eu procurei bastante essa semana e não encontrei nenhum dado consistente dos testes que foram realizados com animais, porque não dá para extrapolar.
porque o homem tem uma série de enzimas que não se pode extrapolar esses dados com relação a esses animais. Então, por enquanto, tanto é que na legislação de água de consumo nosso, ele nem existe, porque ele realmente não é tóxico, né? E uma coisa que a gente tem que também levar em consideração, que ele hoje é um micronutriente muito importante para algumas pessoas que têm deficiência de boro na corrente sanguínea. Tanto é que alguns médicos, hoje em dia, recomendam, após exames, né, clínicos, que as pessoas se suplementem com até 8 miligramas por litro de boro por dia. Isso não é para todo mundo, mas ele é importante também. Então, esses dados que o Baldino apresentou, que fala na CONAMA, de água doce, de água salgada, só se refere à proteção da vida aquática. Tanto é que a nossa 888 de consumo humano, como o doutor Baldino se referiu, não consta o boro. A Espanha consta o boro. Eu olhei na legislação, em 2003, eles incluíram o boro para água de consumo, né? E estabeleceram 1 miligrama por litro. Então, vocês veem que a quantidade é bastante alta, porque ele não é tóxico. E por que eles incluíram na água de consumo humano? Não com relação à parte sanitária ou de risco à saúde, mas é que aqui na Espanha existem municípios que têm pequenas agriculturas e eles usam a água da rede. Então, algumas frutas são extremamente sensíveis ao boro. Então, por isso que eles decidiram colocar 1 miligramas por litro. Só por isso. E a CONAMA é proteção à vida aquática. Basicamente, o boro diz respeito à proteção à vida aquática. Tanto é que a água do mar, ela tem normalmente 5 miligramas por litro de boro. Então, assim, ninguém poderia tomar banho, não é? Ninguém ia poder tomar banho de água de mar, porque normalmente é 5 ou mais. Tá bom? Então, essas seriam as minhas sugestões, né? Complementando aí o do doutor Baldino, que eu parabenizo aí pelos dados todos que ele apresentou e pesquisou. Obrigado, doutora Petra, viu? Pelas contribuições. Obrigado. Alguém mais gostaria de se pronunciar sobre esse ponto? Doutor Mauro, me permita. Pois não? Eu só queria mostrar algumas considerações também aqui no texto. Eu até resgatei um texto aqui enviado pelo Dr. Marcos Untura. Me permita, Dr. Marcos, né, que ele faz algumas considerações exatamente no sentido do que a doutora Petra comentou, né, da toxicidade, né, da questão tóxico-dinâmica do boro. Então é essencial para vegetais, né? Então, ao ser ingerido, apresenta baixa toxicidade. Então, isso é importante, né? Foi até colocado no relatório, eu não apresentei aqui naquele momento, mas essa questão aqui foi colocada também. Então, mais ou menos em linha com o que a doutora Petra está falando aqui. E, mais uma vez, obrigado, doutor Marcos Untura e doutora Petra, pelas contribuições. Então, senhor Baldino, e ele é liberado, caso haja absorção, ou através da pele, ou via respiratória, ele é eliminado pela urina rapidamente. 2, 3 dias, ele é eliminado. Aqui, como consta aqui, né, o boro absorvido é excretado principalmente por urina, Exato. 85% a 100%, porém, sua excreção dependerá da capacidade de ligação com outros materiais biológicos. Aí é indivíduo por indivíduo também. Perfeito. Mas para o homem não é tóxico. É para os Perfeito. animais, algas, Perfeito. bactérias, aí ele é. Perfeito. Mas nós Excelente. não somos algas e nem bactérias. Excelente. Mas me permita, né, continuo eu aqui pedindo
senhor presidente, um tempo a mais, né? E aí marque quando for entender importante, eu me comprometo numa próxima reunião a apresentar um pouco mais profundo e aí um voto final com relação a esse tema, né? Perfeito, é Até isso que eu ia para perguntar. Se você tinha uma proposição de prazo, mas a gente fixa considerando a nossa próxima reunião. O doutor Marcos pediu a palavra, por favor, doutor Marcos. Doutor Baldino, é o seguinte, eu endosso tudo o que foi dito pela doutora Petra e só fazer algumas observações do ponto de vista da hidrologia médica, né? O uso de água com boro, ela carece completamente de indicação do ponto de vista de tratamento. A suplementação de boro hoje é uma coisa rotineira para a gente em consultório. Inclusive, a deficiência de boro no plasma é uma das causas de imunodeficiência, né? Perfeito. Então, nessa época pós-Covid, é muito importante a gente analisar vários elementos, entre eles boro no plasma, e se houver deficiência, a gente suplementa. Portanto, o uso da bebida, né, da água rica em boro, Para mim, diante travou. de indicação terapêutica, Perfeito. certo? Do ponto de vista de balneoterapia, nós temos que dividir esse tópico em dois, né? A balneoterapia por lazer, né? O que os europeus chamam de wellness ou ócio termal, desde que a pele esteja íntegra, sem nenhuma fissura, sem lesões abertas, não há nenhuma contraindicação ao banho com água mineral que contenha boro. Do ponto de vista terapêutico, a balneoterapia terapêutica, há controvérsias. Se o indivíduo tem a pele íntegra, não há nenhum problema ele se submeter à balneoterapia, até porque ele não vai fazer seguidamente mais do que 10 banhos. O boro, ele é muito mal absorvido pela pele. E aí, nós entramos no tópico da crenoterapia, da terapia com a água rica em boro, no que diz respeito à balneoterapia. Ao mesmo tempo, mencionada, né, com porta de entrada que contraindicaria os banhos, ao mesmo tempo a gente tem a ação antisséptica e bactericida do boro, que teoricamente ajudaria na cicatrização dessas lesões. Porém, não tem nenhuma literatura de alto impacto, nenhuma literatura indexada que reforce essas teorias, né? A literatura hidrológica hoje, do ponto de vista médico, ela faz uma menção feito ao banho de água de mar, né, que é a talassoterapia. Isso sim está bastante bem esclarecido, né, principalmente na literatura russa, que cada banho de mar que tenha um tempo superior a 10 minutos, os folículos pilosos de todo o organismo vão reter aproximadamente 20 ml da água do mar. Nós teríamos uma suplementação de boro com o banho de água de mar, e isso não causaria nenhum problema, até porque esse indivíduo pode fazer no máximo banhos por dia. Então, eu acho que isso merece uma análise mais detalhada. Eu acho que nós devemos continuar aprofundando um pouco mais o tema antes de optar por uma autorização de balneoterapia, né? Meu medo é sempre o uso dessas águas com fins terapêuticos, com fins hidropínicos. A balneoterapia não me assusta, não. O que me assusta é quem fazer esses banhos, né? Qual que é a integridade física que esse indivíduo tem. Isso só. Obrigado.
Excelente, Obrigado, excelente. Tomás. Então, atendendo ao que foi solicitado pelo doutor Valdino, se ninguém tiver oposição, podemos encaminhar para que seja concedido mais um prazo para a conclusão dos estudos e apresentação na próxima reunião do seu voto em relação ao assunto ora tratado. Podemos seguir? Todos de acordo? De acordo. De acordo. Obrigado. De acordo, de acordo, de acordo. É 862-028/1984-11, análise de cumprimento de exigências propostas pela CPC. Relatoria, doutora Nádia Miranda. A palavra, doutora Nádia. Doutora Valéria pediu a palavra. Obrigada, doutor Mauro. Antes de passar a palavra para a doutora Nádia fazer a relatoria, eu gostaria de registrar aqui a entrada do nosso convidado, doutor Américo, chefe do LAMIN. Ele foi convidado para colaborar justamente nas discussões aqui desse item 3 de pauta. Então, queria receber o doutor Américo. Seja bem-vindo. Boa tarde, bom dia a todos. Prazer estar participando e podendo estar colaborando aqui. É um prazer tê-lo conosco, doutor Américo. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Bom, vamos lá. A Valéria me passou muito rápido a questão, que era com relação aos resultados de uma água que eu fui dar uma levantada de um balneário que está em processo de aprovação, né? E tinha alguns questionamentos com relação aos valores encontrados. E aí eu queria entender melhor qual é a dúvida e no que a gente pode esclarecer ou ajudar. Sim? Eu posso apresentar primeiro, e depois eu passo a palavra para o senhor? Tudo bem? Ótimo, claro. Eu posso compartilhar aqui? Posso retirar isso que está na tela? Sim. Ok, Nádia, prossiga, por favor. Peraí. Primeiramente, bom dia a todos, né? Também é a minha primeira vez como relatora. Vou falar sobre o processo 862-028 de 1984, tá? É sobre o titular, CD Mineradora Limitada, tá? É um requerimento de lavra, mais ou menos 38,72 hectares, tá? No município de Cachoeira Dourada, em Goiás, tá? A substância é água mineral termal e a finalidade é um balneário, tá? Na reunião, na 38ª reunião da CPC, né, do dia 14/2/2017, houve sobre esse processo, né? Então, o que foi decidido nessa reunião, né? Foi solicitado duas análises do LAMIN, CPRM, né, em períodos diferentes. Então, barulho, né? Em períodos chuvosos e em períodos secos, né? Para verificar o valor do nitrato.
certo? Então, a gente iniciou um relatório aqui, né, para depois ser lido e votado, né? Então, por exemplo, eu vou fazer um resumozinho do que foi dito nessa reunião da CPC, nessa 38ª reunião. Leonardo, desculpe, só um instantinho. Me parece que tem algum microfone aberto, está tendo uma interferênciazinha. Sim, é verdade. Tá bem. Vamos lá? Vamos. Então, tá. Então, vou fazer um resumo do que foi dito na 38ª reunião da CPC, né, sobre esse fato, né, do valor do nitrato, tá? Então, foi um relato, ele é um alvará de pesquisa, né? Foi publicado no dia 8/4/1986, tá? Ele tem uma profundidade, a primeira leitura de profundidade era 242 metros, tá, desse poço. Ele está no aquífero Serra Geral, é um basalto, e no aquífero Botucatu, né? E com a reestruturação desse poço, ele foi para 426 metros, né? E passou a ser um poço jorrante, de 40 metros cúbicos por hora, tá? Nesse processo físico que a gente tem, que eu dei uma lida, infelizmente, muita coisa, muito assunto, ele está ainda em papel, não foi digitalizado. Então, a gente tem só informações que está contida aqui. Mas ontem a gente fez uma reunião com o Valério, né, que foi que encaminhou o processo, né, para a CPC para análise, né, e a gente discutiu sobre esse processo, tá? Então, no boletim que deu origem a isso, é o boletim aqui, boletim, cadê? Aqui, ó, 498, tá? Do Lamine de 2010, né? Que revelou um valor de nitrato, tá? De 143,09 miligramas por litro, tá? Nessa água também tem a presença de boro, que é 5,51 miligramas por litro, tá? O nitrato, o valor pela legislação, hoje em dia a lei, é a resolução RDC da Anvisa 717 de 2022, ela determina 50 miligramas por litro de nitrato, né? E de boro 5 miligramas por litro, ambas para ingestão, né? Para bebida, né? Não como balneário, né? Não como piscina, né? Recreativo. Então, como já foi dito, o boro não tem um limite para recreativo, né? Então, é isso. Então, a gente teve essa reunião, né? Foi dito do valor do nitrato, tá? Que está acima do permitido pela legislação, né? E também tem um boro também que está acima do limite permitido. Essa tabelinha vocês veem melhor. Tá? A primeira análise que surtiu foi essa aqui do Lamy, né? Que deu esse valor, tá? Aí, essas duas foi consequência da solicitação da comissão, né? Que fez uma solicitação de que seja feito duas novas análises completas pelo Lamy, tá? Para que fosse verificado o valor desse nitrato, tá? Nessas duas novas análises, um no período chuvoso e outro no período seco, tá? Essa aqui, ó, a 291 Lamy 2022, tá? Vocês veem que teve um tempo um pouco grande, né? Porque a primeira foi em 2010 e essa segunda foi em 2022, tá? Nesse período aqui, 16/11/2022, é um período chuvoso, tá? A outra, do boletim 262, né? Lamy 2022, de 18/7/2022, um período seco, tá? O resultado, a primeira a gente teve 0,30 miligramas por litro, tá? Então, um valor bem diferente da primeira que a gente teve, né? Que foi 143, tá?
E a segunda, ele não pôde ser quantificado, né? Pela presença de muitos sais, né, nesta água, tá? Então, a gente tem esse resumozinho aqui, ó. Então, o primeiro valor que deu origem à solicitação foi esse valor aqui de nitrato, tá? A gente também tem um valor de boro que está acima do limite, a gente pensando em parte de ingestão, tá, gente? A segunda deu abaixo, 0,30, Doutora né? Nádia, Ah, me permita, todos estão conseguindo ver a apresentação? A senhora está apresentando alguma coisa? Eu não estou conseguindo, não sei se todos. Tá normal para todos? eu posso... Eu estou ouvindo bem, estou ouvindo e vendo Todo bem. mundo, eu também estou vendo. Ouvindo, eu- sim. A apresentação está sendo feita, apresentada alguma tabela? Tá apresentado um documento do SEI, né? Ah, tá. Tá vendo Então eu vou agora? ter que. Tá Acho vendo? que o meu. Eu Pode Eu coloquei vou aumentar, tentar aqui novamente. sair novamente e entrar na reunião. Perfeito, perfeito. Desculpa. Tá. Então Continua, é por isso. favor. Desculpa. Tá. A gente tem um valor de nitrato na primeira análise alto, do boro também está acima, tá? E na segunda análise, que foi solicitada pela CPRM, desculpa, pelo CPC, já o valor já diminuiu 0,30, tá? E na terceira não foi quantificado, tá? O boro manteve alto em todas as três análises, tá? Em termos de ingestão, tá, gente? Não é em termos de uso aquático, tá? Com esse resultado, a gente fez essa reunião, eu, a Valéria e o Valério de Goiás, a gente achou pouco representativo, porque, na realidade, a gente só tem um resultado de nitrato, né? Foi o 0,30. E temos uma diferença muito grande de tempo, né? Temos poucas informações, né? E por isso que a gente até tentou também falar com o Américo para ver, a gente está pensando em fazer uma coleta de 5 análises, tá? No mesmo dia, tá? Para a gente ter um valor mais representativo, porque esse cumprimento da exigência, ele não foi muito representativo, a gente não teve nem como dizer assim, não, está alto ou está baixo, será que o primeiro valor que está correto, ou não, o segundo valor, em termos de nitrato, né? Nós ficamos com dúvida e a gente pensou, pô, a gente vai apresentar para a comissão, mas a gente ainda não tem uma certeza desse valor, né? E por isso a gente chamou o Américo para conversar sobre isso. Existe essa possibilidade de ter esse valor tão diferente? A gente viu também a parte de conta. Eu vou até diminuir isso aqui e compartilhar com vocês. Espera aí. O parecer do... Deixa eu ver, peraí. Vocês estão enxergando? Estamos. Esse parecer é do Valério, tá? Ele deu o parecer baseado no cumprimento da solicitação da CPC, tá? Então, ele fez aqui, ó, tem todo o boletim desses dois, como é? Dos cumprimentos da exigência, tá? Esse 262 e o 291, tá? É um poço, a latitude, tá? Aqui as características físico-químicas da primeira análise, dessa aqui do dia, deixa eu botar aqui, ó, do 25/8/2022. Aqui o pH, né? A gente viu que a condutividade alta é 8.650 microcímetros por centímetro, tá? Da outra análise também deu aproximadamente 8.740, também microcentímetros, tá? Os valores dos rios, aqui, composição química da primeira análise, tá? E da segunda análise.
tá? A gente tem alto sulfato, bicarbonato é alto, o sódio é alto, e então é uma água mais pesada, né? Tá? Aqui a parte microbiológica deu dentro dos parâmetros, tá? E aqui é o resultado para classificatório, né? Classificar, tá? E essa aqui é a primeira análise que deu aquele índice alto, tá? De nitrato, 143, tá? É a mesma coisa, a data, tá? 31/5/2010, tá? A latitude e longitude do poço, tá? As características físicas, a condutividade, novamente, né? Mostrou-se alto, 8.570 microciclos por centímetro, e a composição aqui também, né? Se vocês repararem, o sulfato é alto, o bicarbonato também é alto, né? O sódio também, principalmente para os padrões brasileiros, né? E o cloreto também. As águas aqui são bem leves, né? Principalmente aqui no DF, né? A análise bacteriológica deu dentro dos padrões, né? E aqui é a parte do resultado classificatório, tá? Então, aqui, ó, a água foi classificada como água mineral alcalina bicarbonatada, sulfatada, cloretada, fluoretada, litinada e isotermal na fonte, tá? Pelos dois resultados anteriores. Esse primeiro, ela poderia ser classificada, inclusive, porque ela está, pelo Código de Águas Minerais, o nitrato está acima de 100 miligramas por litro, né? Então, ela também poderia ser classificada como nitratada, tá? Eu acho que, além do limite estar acima da resolução, que chamou a atenção do Valério, também teve isso, né? A respeito do nitrato aqui, ó. Então, o que aconteceu? Ele mandou para a comissão estudou naquela época e pediu essas duas novas análises que eu já mostrei para vocês, tá? Então, aqui ele fala sobre o bório, também que está acima, né, do limite, que é 5 miligramas para ingestão, e fala que pelas novas análises do nitrato, estaria dentro do limite, né? E temos também uma análise de um laboratório que não é o Lamin, né, que fez o parâmetro do nitrato, tá? Que deu 0,10 miligramas por litro, tá? Que também estaria dentro dos parâmetros. Mas como o laboratório, eu não tenho certeza se ele é credenciado, né? Não tem a documentação dele. E também, no período, ele já, o pessoal da CPC achou melhor fazer nova análise, né? Então, a gente seguiu por esse caminho, tá? Só que com as duas novas análises, a gente só tem isso, esse resultado. Eu vou solicitar, eu não sei se o Américo entendeu um pouquinho, está mais, sei lá, lembrando mais disso ou não, para falar sobre como é que é feito essa análise do Lamin, de nitrato, se a gente tem essa possibilidade de Nádia, fazer. O Marcos levantou a mão primeiro, mas eu gostaria mesmo de até fazer uma colocação, de fazer um histórico disso, né? Até para poder responder algumas questões que vocês viram aí que de 2021 para 2022 tem resultado aí, por exemplo, de nitrato que eu estou vendo agora, por favor, né, para vocês que... Oi? Havia um pedido anterior do Dr. Marcos. Do Marcos, exatamente. Exato. Então, só para a gente seguir uma ordem. Eu me equivoquei aqui, pode dar. Então tá bem, tudo bem. Foi eu. E o Baldino, no segundo momento, Baldino. Então, posso Por continuar? favor, doutor. Dá. Só para contextualizar, vamos lá. A gente tem 3 análises, uma de 2010 e as outras 2 mais recentes. A Valéria entrou em contato comigo ontem, ela me passou mais ou menos
quais eram essas áreas, e hoje de manhã eu fui correr atrás desses resultados. O de 2010, a gente já teve até uma dificuldade de achar os resultados, porque já é um resultado muito antigo, né? Até da gente encontrar. E eu achei os valores que foram reportados, mas eu não consegui, nos equipamentos nossos, e aí, nessa época eu não estava nem na empresa ainda, eu não sei informar em que equipamento ou que método foi utilizado para reportar esse valor de 143, tá? Os outros valores estão estão concordantes com os mais atuais. O de nitrato realmente está fora do padrão com relação aos dois mais recentes. E aí, quando eu falo dos dois mais recentes, o último, embora a gente tenha colocado aí, e aí eu acho que para mim está de forma errada, não quantificado, ele não foi não quantificado, ele não foi não reportado, na verdade. Porque eu levantando os dados, a gente tem o valor, e aí eu vou explicar por que nós não reportamos. Como a Nádia falou, essa água é uma água extremamente com altíssima condutividade, tá? E aí, tanto na análise de 2021 quanto para a análise de 2022, a metodologia atual que a gente usa é cromatografia iônica, tá? E para a utilização dessa metodologia, a gente não, com essa condutividade, eu não posso colocar a amostra com esse nível de condutividade no equipamento que eu arrebento com o meu equipamento. Então, eu preciso fazer diluições na amostra para chegar a um valor de condutividade que o equipamento suporte e eu consiga entrar em faixas de concentração, pelo menos dos elementos maiores, que a gente já identificou aí, que é o cloreto e o sulfato, no caso dos ânions, né? Que de forma a gente quantifique. E quando a gente faz essa diluição, a gente dilui todos os parâmetros. E aí, os elementos menores, eles entram numa faixa que a gente não consegue mal identificar. Eu tenho até os valores aqui do de 2022, do que foi encontrado e que não foi reportado, na verdade, por conta exatamente disso, da dificuldade de você quantificar um elemento desse tão diluído. A gente começa a introduzir erro na medida, né? Então, a gente reportou ainda reportou em 2021, e depois, em reuniões internas, a gente achou por bem não reportar e explicar. Tem uma observação no boletim informando que só está sendo reportado os elementos maiores representativos por conta de que a técnica que nós utilizamos não nos permitem reportar os resultados de forma com o nível de confiabilidade, de certeza que a gente teria para esse parâmetro, deveria ter para esse parâmetro. Mas só a título de curiosidade, na análise de 2021, eu tenho aqui os resultados do nitrato que foi reportado, 0,30, tá? Ele foi reportado como 0,30. No de 2022, o valor de nitrato encontrado e que não foi reportado foi 0,24, tá? Assim como a gente não reportou o brometo, que foi 1,06, tá? E a gente reportou o brometo em 2021 e ficou bem próximo, mas a gente olhando o cromatograma, que é o que a gente obtém de resposta do equipamento, a gente vê que é um sinal muito baixo, com dificuldade de integração, e por bem a gente entende que a gente prefere não reportar, preferiu passar a não reportar, tá? Dito
depois de tudo isso, o que eu analiso é o seguinte, que uma vez que a questão é especificamente o nitrato, e tem essa importância do nitrato referente a toda esse contexto, e aí tem que se levar em consideração, porque esse valor de nitrato aí de limite máximo permitido é para ingesta da água, né? E não de balneabilidade. O mais correto a gente seria fazer essa análise de nitrato com uma outra metodologia que fosse mais específica para ele. Tá? No caso, o que a gente poderia fazer seria uma análise fotocolorimétrica, que ela é mais específica para o ionitrato. Aí eu não teria que fazer diluições, eu não teria introdução de erro na minha leitura pela própria diluição e pela dificuldade de identificação de sinal no equipamento. Isso seria uma possibilidade. Mas só para esclarecer e reforçar, basicamente os mesmos resultados, eu olhando aqui, os resultados que eu encontrei em 2021 foram os mesmos encontrados em 2022, na mesma faixa de valores. O fato da gente não ter reportagem em 2022 foi exatamente pela questão da gente entender de que o fato da gente estar fazendo uma diluição de mais de 200 vezes, para eu conseguir fazer essa leitura, eu faço uma diluição dessa amostra em mais de 200 vezes, para conseguir chegar a um nível de concentração dos maiores em que eu consiga utilizar o equipamento. E aí isso poderia introduzir uma incerteza na medida que a gente preferiu não reportar. A gente poderia fazer... Concluiu, doutor Américo. Doutor Baldino, por favor. Obrigado, doutor Mauro. Parabéns, Américo, pelas explicações. Eu só queria voltar um pouquinho no meu processo, usando essas informações desse processo. Bom, a gente vê rapidamente aqui que o município dos dois processos é o mesmo. E a gente vê também que os valores obtidos para boro são os mesmos, muito parecidos, muito próximos dos dois processos que a gente analisou agora, né? Então, eu queria só ressaltar tão por isso que no final da minha fala que eu pedi um pouco mais de tempo, exatamente para poder analisar aquele processo da qual eu sou o relator, olhando outros processos já outorgados ou em análise pela ANM, bem como análise do banco de dados Ciagas, já que a gente vê essa proximidade, vê que a região parece que tem um background muito parecido, né, muito próximo à região. Então, eu só queria ressaltar isso, né, reforçar que os processos em análise aqui por essa comissão estão os dois no mesmo município. Obrigado. Obrigado. Valéria, por favor. Muito boa a colocação aí do doutor Baldino. Foi bem oportuno essa coincidência de vir em dois processos da mesma região com características semelhantes, né? O processo relatado pelo Baldino tem a característica ali do boro, bem caracterizada nas 4 análises, com concentrações que se repetem. Então, a gente tem uma segurança dos dados analíticos que representaram bem a qualidade da água, né? Que se repetiram nas 4 análises, então a gente não tem certeza de dado analítico. Já nesse processo relatado pela Nádia, a gente percebe uma regularidade de composição entre as 3 análises disponíveis nos autos, exceto por parâmetro nitrato. E nossa dúvida é justamente a questão de capacidade analítica. É uma amostra diferente, é pouco comum nas nossas águas minerais a gente trabalhar com águas tão mineralizadas, né? Nós temos alguns poucos balneários
no Brasil com águas com essa mineralização e gera dificuldade de ser analisado ali pelas metodologias do LAMIN, que é capacitado, preparado para analisar águas de mineralização mais baixa. Por isso que a gente trouxe aqui o Américo para a gente ter essa dúvida, se o LAMIN tem capacidade de utilizar outra metodologia para a gente poder pedir novas análises de nitrato, porque além de ter que estudar melhor a questão do boro, a gente precisa ter uma certeza de se o nitrato dessa água é realmente alto, como a primeira análise indicou, ou se ele realmente é baixo, como essas duas análises indicaram. Então, a minha pergunta ao Américo é, o LAMIN, ele tem capacidade de fazer análise de nitrato por outra metodologia para essa amostra específica que tem essa salinidade tão alta? Ou é melhor a gente buscar outro laboratório? Para esse caso específico, né? Alta salinidade. Sim, vamos lá. Isso é uma coisa que é uma discussão interna nossa aqui, e não tem a ver necessariamente com a água mineral, mas que a gente, aqui nos projetos internos, ultimamente a gente tem deparado com isso, que é algumas águas que nos chegam, e já nos trouxeram até problemas para o equipamento, que não nos informaram a condutividade da água, a gente não mediu, e quando a gente colocou no equipamento, a gente simplesmente perdeu uma coluna por conta disso. Então, a gente está buscando alternativas até para atender internamente. O fato é o seguinte, hoje eu ainda, e na nossa visão, o método mais indicado seriam métodos fotocolorimétricos específicos para esses elementos. Hoje eu não tenho kits, eu tenho o equipamento que faz essa leitura, mas eu estou em processo de aquisição desses kits, não para atender esse caso em específico, que poderia ser atendido por aí, mas para atender outros agora. E eu não tenho uma previsão de quando eu vou ter essa metodologia disponível agora aqui no laboratório. Tá? Agora, a nível de indicativo, não sei, a Nádia citou uma outra análise que foi feita externa, né, mais recente, que deu um valor de 0,10. O interessante seria saber qual metodologia foi utilizada ali. Tá? Porque se ela foi utilizada uma metodologia com esse nível de característica que eu estou falando, um método fotocolorimétrico, que é mais específico, e aí, obviamente, avaliando as credenciais do laboratório, né, para saber se é um resultado confiável ou não, seria um indicativo de o apontamento de qual é o caminho que está mais correto, independente de se fazer outra análise ou não. Acho que o correto é se fazer uma outra análise, se fazer uma análise cliente, CDC, amostra, de onde é isso? Aqualite, tecnologia de saneamento, deixa eu ver onde é que é o parâmetro nitrato, acho que é mais aqui. EPA 301. De cabeça, eu não sei qual é esse EPA 301. Cromatografia iônica mesmo. Seria o mesmo método nosso. Então, que a gente usa. Então, só que não é do standard, é da EPA. É um método cromatográfico, um cromatográfico iônico. Então, provavelmente, essa amostra também ela foi diluída bastante, e aí eu não sei o nível de tratamento, precisaria de mais detalhes para isso, para analisar isso. Mas foi no mesmo tipo de metodologia que a gente usou. E aí eu não sei como é que se diz, o nível de certeza ou o nível de incerteza que o método dele está embutido, tá? Isso precisaria saber.
Doutor Américo, obrigado. Doutor Marcos pediu a palavra. Ele tá reportando o nitrato como não detectável, porque o limite de quantificação dele é 0,10 e ele está dizendo que ele está abaixo de 0,10. Então, a princípio, ele não quantificou nitrato nessa amostra. Porque se o limite de quantificação dele é 0,10, ele só poderia reportar valores acima de 0,10. Ele está dizendo que está abaixo de 0,10, então está abaixo do limite de quantificação dele, né? Ok, doutor Marcos. Eu tenho uma dúvida que é o seguinte: eu não consegui entender bem a primeira classificação da água. Se a doutora Nádia pudesse me reportar, eu agradeceria. Aqui tem nitrato alto. Bom, pelo que está escrito aqui, É que a sua... né? Está conseguindo chegar? Aqui, ó. Não, porque a fonte tá muito pequena para mim. É só dar o aumento, dar o zoom. E agora? Agora sim. Beleza? Então, tá pelo resultado aqui, ó, ela é uma alcalina bicarbonatada, sulfatada, fluoretada, litinada, isotermal na fonte. Certo. E a segunda análise? Com nitrato aqui. baixo? Água mineral alcalina bicarbonato, porque foram feitos dois, né? Duas análises, Sim, tá? sim. Eu acho que deu isso aqui, ó, pelo que ele está escrevendo aqui. Mineral, Água alcalino, mineral alcalina bicarbonatada. bicarbonatada, sulfatada e isotermal na fonte. Deixa eu só diminuir um pouquinho, que eu acho que tem mais coisa aqui. Peraí. Porque tem o flúor, tem o lítio, né? É que tá, na segunda... Ela é sulfatada, cloretada, fluoretada e litinada. Porque essa região de Goiás, salvo que eu me engane, ela tem águas muito mineralizadas e elas costumam ter vanádio também. Eu me lembro de ter feito um trabalho para um estabelecimento termal em Cachoeira Dourada, com 7 fontes diferentes, isso há muitos anos atrás, e tinha mais ou menos essa composição, exceto que a água era hipertermal, mas todas elas com vanádio. Não me lembro de ter tido nitrato alto. Vanádio. Mas é só isso, só. É uma dúvida na classificação. Enquanto vocês estão falando, eu posso verificar aqui a questão do vanádio, tá? Para não demorar para vocês. E a gente tem o José Luiz Baldino, ele está com a mão levantada, ele quer falar? E o Tem Américo alguns também. na minha frente, é isso? Doutor Não sei. Américo? Valéria também, está com a mão levantada. Ok. Só para complementar, né, nessa pergunta do doutor Marcos, já falando da outra fonte que a gente analisou, tem a mesma classificação, viu, doutor Marcos? Naquele Tem, né? outro processo, água mineral, alcalino, bicarbonatada, sulfatada, cloretada, fluoretada, litinada, só que no caso daquele outro processo é mesotermal e aqui é isotermal, na fonte. Então, E não, essa característica... parece característica da região, pelo menos nessas análises. Essa caracterização que eu fiz lá eu não tenho a data aqui, mas é água mineral, alcalino, bicarbonatada, alcalino, sulfurada e hipertermal na fonte, né? Mineração sal nascente. Cachoeira Dourada. Tá. O vanádio aqui está menor que 0,005, tá? Na primeira análise. Certo. Certo? Agora eu vou fechar aqui e vou ver a segunda, tá bom? Vocês
Nádia, eu já verifiquei aqui, nas 3 é tudo menor que o limite de quantificação. Nas 3 análises. Beleza, essa aqui também deu menor. Então é isso. Todas Nenhuma elas deu, estão... olha, A análise, ela foi solicitada por essa mineração sal nascente, Nádia? essa aqui é CD Mineração. CD Mineradora Limitada. Posso Valéria. esclarecer essa que foi? Nós temos 2 municípios de Cachoeira Dourada. Eu já fiz vistoria no Cachoeira Dourada, do lado de Minas. São 2 municípios vizinhos, de um lado do Rio e de outro lado do Rio. Então, a mineração sal nascente, ela é em Minas Gerais. E esses 2 outros processos que foram pautados hoje é no estado de Goiás. Eu vistoriei a mineração sal nascente há alguns anos atrás, que é em Minas Gerais, e os poços dela eram mais profundos e tinha temperatura mais alta. Elas repetiam essa característica de alta salinidade. Não me lembro de haver no processo nenhum debate sobre boro, nem sobre nitrato. Mas acho que o encaminhamento proposto pelo doutor Ubaldino é bem adequado. Da gente fazer o levantamento dos resultados analíticos que a gente tem dos outros postos da região e fazer um estudo conjunto desses 2 processos. A gente já tem a confirmação para essas duas áreas que está em estudo aqui hoje, a gente já tem a confirmação do boro, que está aí da ordem de 6, com concentração na ordem de 6 miligramas por litro. Para esse segundo processo relatado, a gente precisa de uma confirmação do nitrato, para ver se nitrato é mesmo um problema ou não para essa área. Então, eu proponho um ajuste aí no voto relatado pela Nádia, para que a gente faça, sim, a exigência de uma bateria de análises de 5 amostras, que podem ser coletadas no mesmo dia. Eu proponho que, como parâmetro de controle, seja analisado condutividade, para a gente ter um parâmetro de comparação com os resultados que a gente já tem, e que o analito específico seja o nitrato, que é o que a gente precisa de mais informação. Não considero necessária a análise completa, porque gera um ônus grande e sem dúvida sobre os resultados desses parâmetros. E aí a gente teria que procurar um laboratório que tenha disponível o método fotocolorimétrico, que o doutor Américo nos reportou que seria o ideal. Então, a gente buscaria um laboratório que tenha acreditação pelo Inmetro para fazer a análise de nitrato pelo método fotocolorimétrico. E aí, sim, eles fazerem a análise para a gente de 5 amostras de nitrato e parâmetros de controle e condutividade. E aí a decisão, o aprofundamento da possibilidade de uso dessa análise, desse processo, né, para fim balneário, a gente teria que continuar estudando a questão do boro, propõe aí uma análise conjunta, junto com a análise que o doutor Ubaldino está fazendo no outro processo. E aí a gente avalia se precisa ou não aprofundar nos riscos do nitrato. Ok, Valéria, obrigado. O Marcos pediu a palavra. Excelente. Tem um laboratório de águas que tem me chamado muito a atenção, que, pela qualidade do que vem apresentando, em São José do Rio Preto, né? A responsável, ela até foi a minha suplente na comissão há muitos anos atrás. Ela se chama Josiane Ottaviani. Ela tem um laboratório de águas em São José do Rio Preto, né? E chama PA Laboratórios, e ela tem feito um trabalho bastante interessante. Seria, acho eu, oportuno trocar análise. Ou a CETESB, que é um órgão governamental, talvez não cobrem nada para o Ministério. Eu posso... A CETESB é laboratório de referência da OMS. E é governamental, e provavelmente Só tem esse aspecto de... não cobrem. Seria intervir nesse aspecto, né, nesse aspecto de custo aí. Eu só precisaria que me dissessem qual que é o método, doutor Américo. Está Eu sem tô áudio, sem áudio. doutor Américo. Sem áudio. É método espectrofotométrico, tá? É um espectrofotômetrozinho que normalmente já existem kits
de análise. Inclusive, eu estava olhando aqui, tem alguns fabricantes que entram bem na faixa. Ele trabalha de 0,4 miligramas por litro até 100 e poucos miligramas por litro. Então, seria uma faixa que atenderia plenamente essa questão aí. Exatamente. O kit ele vai de 0,40 miligramas por litro a 110,7 miligramas por litro, desse fabricante que eu estou vendo aqui agora, que é um fabricante que a gente costuma usar. E para Bem, uma gente, minha ter esse método kit, demoraria muito? Oi? Não sei. A gente tá providenciando, Nádia. O meu problema é de eu te falar, consigo agora ou não, é porque como você sabe, entende bem, nós somos órgãos governamentais e processos de aquisição dentro de um órgão governamental, eu consigo, às vezes, contratar de forma rápida, assim como, às vezes, não, né? Então, eu não posso te precisar. Então, a senhora é bastante operacional, né? A deliberação Sim. nossa é a que foi, aí que está à mesa, foi proposta fazer novas testagens, novas análises, e isso também servir para, em proveito do processo relatado pelo Baldino, considerando, aparentemente, que há uma identidade aí de características dessas duas águas em relação, especialmente, ao nitrato. Tá? O que eu percebo é que, passado esse tempo, estou vendo aqui que esse segundo processo relatado pela Nádia, ele já é bem antigo, né? E a deliberação para as novas análises que foram apresentadas hoje aconteceu ainda em 2017. Estamos em 2023. Acho que o importante é que seria a gente estimar aí um tempo para que essas novas análises sejam feitas, para que conste na deliberação, e aí, a partir daí, a gente oportunamente traz à tona esses dois processos. E aí ficaria prejudicada a primeira deliberação em relação ao processo relatado pelo Baldino, porque vai depender também dessa nova análise. Pelo menos é o que eu depreendi da nossa discussão. Porque até agora nós temos, principalmente nesse segundo processo, situações inconclusivas, né, a respeito das duas novas amostras que foram analisadas. Então, acho que a proposição seria que a gente votasse novamente em bloco as duas, considerando essa distinção entre a necessidade de novas incursões no segundo e que sejam aproveitadas também pela outra. E, obviamente, Perfeito. o primeiro também, na medida que for possível, fazer novas avaliações. Aí vocês, tecnicamente, saberiam melhor como estruturar essa deliberação. Tá, Valéria, por favor. Mauro, o processo relatado pelo Dr. Baldino, ele traz resultados mais robustos de análise. Esse relatório de pesquisa complementar, ele foi realizado aí na vigência do regramento da portaria 374, então eles fizeram 4 análises completas pelo LAMIN, no intervalo de tempo menor, né? No intervalo de tempo aí de cerca de 1 ano. Então, nele, a gente não tem nenhuma divergência de resultado. Nesse processo relatado pelo Dr. Baldino, eu não tenho insegurança quanto a valores e características da água. A nossa dúvida, a nossa necessidade de estudo que o Dr. Baldino relatou, é a necessidade de saber a segurança do uso dessa água com essa concentração de cloro da ordem de 6 miligramas. Então, a gente está numa fase diferente. A gente já tem a característica da água e a gente precisa saber se água com essa característica é segura para o uso balneário. Já esse processo relatado pela doutora Nádia, esse precisa de mais análise, porque a gente tem uma inconsistência de resultados. A gente tem um número menor de análises, a gente tem 3 análises, com tempos diferentes, uma de 2010, outras 2 agora mais recentes de 2023.
e nelas houve divergência de resultado. Então, é nessa que a gente tem dificuldade para necessidade de novas análises. Então, eu não vejo necessário exigir novas análises da Biocal, né, que é a que foi relatada pelo Baldino. Acho que a gente poderia exigir análise de nitrato só para ceder mineração. Tá bem, então fica mantida a proposição anterior em relação do Baldino. Mais um tempo para ultimar essas comparações lá dos estudos que já foram apresentados e trazer o voto na próxima reunião. Orlando Tomé. Só uma curiosidade que me ocorreu aqui agora. Eu vi que a Nádia falou alguma coisa com relação à profundidade do poço, né? Eu queria saber se teve variação de profundidade entre a coleta de 2010 e essas duas mais recentes agora. Nós não encontramos esses dados no pedaço do processo que a gente teve para analisar. A gente só tem aqui, né, Valéria, relatado na outra reunião da CPC. Porque não sei, eu sou mais analítico, não entendo tanto de geologia assim, mas eu vejo que essa variação de profundidade poderia influenciar nessa captação de nitrato de uma forma decisiva, né? Principalmente se o poço, no primeiro momento, fosse um poço menos profundo, acredito eu, não sei. Não sei se isso varia muito com a geologia, enfim, eu não sei nem qual é a profundidade desse poço, mas isso poderia explicar um pouco essa discrepância também. Mas se não tem a informação, só se trabalha com o que se tem, infelizmente. Nesse relato, nesse dado que a gente tem, data da reunião anterior da CPC, porque na ata anterior a gente teve acesso integral aos autos, na época o processo físico veio para a nossa análise. Então, nós registramos em ata, na 38ª reunião da comissão, que o poço ele foi concluído lá na época da apresentação do relatório final de pesquisa, que foi no final da década de 80. A gente não tem nenhum registro, e dessa vez só tivemos acesso ao processo digital, que traz informações de 2018 em diante. Esse processo, acreditamos que ele está, a gente pode tentar, mas ele está indisponível para consulta ao processo físico, porque ele está na empresa de digitalização. Mas se a gente precisar recuperar essa informação, a gente pode buscar. Ou mesmo pedir ao minerador que esclareça, né? Se ele fez alguma obra no poço entre 2010 e a data atual. Eu acho que na deliberação isso pode constar, né? Ok, então vamos para a votação. Eu acho que, então, mantida a indicação do anterior, já votamos, do Baldino, e a segunda, deliberar por novas análises. Você pode sugerir como é que ficaria, doutora Valéria? Para a gente... O Lance está com a mão levantada. Opa, doutor Lance. Obrigado aí, presidente, pela palavra. No relato em relação ao nitrato, desde que essa foi aprofundado o poço, ele passou a ser jorrante. E também a classificação da água passou para mesotermal e agora me fugiu, era hipertermal, uma coisa assim. Considerando essas duas informações... Como? Isotermal. Então, considerando essas informações, quem determina a variação de temperatura é o grau geotérmico. Então, estamos falando de profundidades diferentes, já que houve um aumento aí da temperatura da água. Não vejo nenhuma discrepância hidrogeológica na mudança do comportamento do nitrato, né? Pela experiência que eu tenho, mais de 30 anos, eu posso inicialmente, na própria perfuração do poço,
fazer uma contaminação do próprio equipamento, né? Então, baseado nisso, eu não vejo discrepância nenhuma, mas concordo que tem que fazer mais, no meu entender, mais as análises que foram propostas para a gente tirar a dúvida em relação ao resultado. Em relação ao resultado fotocolorimétrico, aproveito a oportunidade, Amélia, para dizer o seguinte: quando vocês vão analisar o nitrito e usam essa metodologia, e como o índice pela Anvisa é 0,02, às vezes esse dá um falso negativo à não conformidade da água. Mas no caso específico aí, para a análise do nitrato, concordo com você que é o mais específico. Então, só para complementar que eu não vi nenhuma discrepância, nenhuma anomalia em relação à variação do nitrato, porque sabe que estaria profunda, nós temos um ciclo de nitrogênio na natureza, e quanto mais profundo eu tenho, menor a presença de nitrato. Essa dificuldade de encontrar, eu ter que partear as águas para ter uma análise e ver o limite, né, de detecção, na metodologia, né, menor de 0,10 é indetectável, não é perceptível a conclusão, né? Eu concordo que as análises devem ser refeitas, mas não vejo nenhuma anomalia, algo estranho que tenha ocorrido. Acredito que pelas informações considerando as informações sejam verídicas esse processo, eu passo o poço sejorrante, e antes ele não era, pela classificação lipotermal para mesotermal, houve mudança de profundidade. Portanto, a tendência do nitrato é diminuir, tá? Então, essas são minhas considerações que eu gostaria de fazer. Obrigado aí, presidente. Obrigado, doutor Lance. Então, vamos fazer encaminhamento. Doutora Valéria, ajude aqui, por gentileza, a gente definir qual é o encaminhamento para submeter à votação. Minha proposta aqui é que seja, considerando que os resultados analíticos não são conclusivos quanto à concentração de nitrato na água da fonte Salternos, voto por realizar a exigência para que seja providenciada uma bateria de análise de 5 amostras da água da fonte, que podem ser coletadas no mesmo dia, compreendendo os parâmetros nitrato e condutividade da água, com a utilização do método fotocolorimétrico específico para nitrato. É isso, a gente tem que indicar o método, pode ficar em aberto esse método ou outros que possam ser adequados para o propósito? Acho melhor. Aí a gente fecha no laboratório acreditado, que tal? Porque a acreditação no Inmetro é uma garantia de qualidade analítica, Perfeito. né? Então, laboratório Perfeito. acreditado no Inmetro para fazer nitrato. Tá bem. Se todos estiverem de acordo, podemos encaminhar dessa forma sugerida. Perfeito. Hein, Valéria? É só espectro fotométrico. Não é fotocolorimétrico, espectro fotométrico. Eu que na primeira vez citei errado. Acho que a gente fecha só no laboratório acreditado para nitrato, sem delimitar método. Acho que fica mais fácil de encontrar um laboratório que nos atenda. Eu acho melhor. Mas se eles fizerem métodos diferentes, aí isso pode causar uma variação também. Não tem problema, não? O importante é o que é agora. O que passou, passou. Exato. Perfeito. Então, todos de acordo, aprovada a deliberação conforme relatado pela doutora Valéria. Mais algum outro ponto? Terminamos aqui a nossa pauta, né? Os 3 itens. Se alguém não tiver mais nenhuma consideração a fazer, a gente tem por encerrada a sessão. Agradeço a presença de todos, a contribuição, e nos encontramos no Congresso da ABINAM no próximo mês. Espero todos com saúde, que bebam bastante água. Obrigado, um abraço. Até dia 2. Cuidem-se. Obrigada. Tchau. Doutor Um Mauro, eu abraço, bom fiquei dia, com uma obrigado. dúvida. Nós mantemos a Valeu. próxima reunião para o dia 1º de novembro? Sim. Obrigada. 8 Valéria, de novembro, desculpa. 8 de novembro. Valéria, Sim, doutor Antônio.
O laboratório ele me confirmou agora que sim, ele faz análise do nitrato por espectrofotometria, né? E que o custo é de R$ 53,00. Ótimo. Eu vou considerar esse, acho que eu vou, junto com o colega ali de Goiás, fazer um levantamento de todos os laboratórios do país que atendem esse requisito de ser acreditado para nitrato, para oferecer ao titular a possibilidade de escolher qualquer um deles, né? A gente fechou um critério objetivo, e aí a gente já facilita para o minerador indicando os que a gente encontra no site do Inmetro. Até para não dar Obrigada, que já fica margem até para o para primeiro. procurar outro laboratório, né? É. Vou acreditar. Perfeito. Perfeito, gente. Obrigado. Boa semana para todos. Para todos Até mais. vocês também. Igualmente, um abraço a todos. Prazer em conhecer alguns que eu não conheço. Prazer. Prazer. Pessoal, um abraço. Um abraço. Abraço. Prazer, um Até abraço. mais. Tchau, Boa tarde a obrigada. todos.